Com o Danilo aqui. Boa tarde, pessoal. Ao vivo aqui no Vozão TV. Valeu. Sério? Parabéns. Fazer como o Delson, é que você fazia o gol, me dava a camisa. Se eu fizer o gol, eu te dou. Mas eu não sei não, é brincadeira. Assina Del Luiz. Mas boa tarde, Fabinho. Legal tê-lo aqui mais uma vez na coletiva. Fabinho, como é que está o clima de Clássico Rei entre vocês, já que sábado tem esse jogo importante, né? Se a gente olhar para a classificação do campeonato, vale 3 pontos, como todos os outros. Mas tem toda a questão de ser um clássico local. E o primeiro na Série A, nesse modelo de pontos corridos, e faz 93, desde 1993, faz alguns anos que não tem Clássico Rei em Série A de Campeonato Brasileiro, né? Tudo isso passa por vocês, tudo isso vocês sabem, tudo isso entra em campo? Boa tarde. Parabéns pelo seu aniversário, viu? Deus abençoe sua vida com bastante saúde. Não tenha dúvidas. Um clássico, ele sempre fica para a história, né? Ainda mais depois de 26 anos. Os dois clubes na Série A. Isso mexe com a cidade, mexe com o estado. E eu posso arriscar um pouquinho a mais. É um clássico que mexe também, acredito eu, com o país, né, do futebol. Eu já participei de alguns clássicos na minha vida. O último foi o Grenal, onde acho que tinha 50, 51 mil pessoas no estádio. E comparando ao clássico aqui, pelo fato de eu já ter disputado, eu acredito que não fique abaixo de um Grenal, que mexe realmente com o país. É claro que a gente não está comparando aqui a história dos clubes pelo fato de Grêmio e Inter ter disputado Libertadores, Campeonato Mundiais. Fora isso, estou falando clássico. Então, para mim, é um clássico que não deixa a desejar para outros clássicos do Brasil. E o jogador ele quer ser lembrado positivamente, então não tenha dúvidas que é uma semana diferente, né, onde você tem que estar focado nos mínimos detalhes, que talvez esse mínimo detalhe ele pode fazer a diferença no clássico. Ô, Fabinho, o Ceará vai... Claro que o foco agora é o clássico, mas os dois próximos jogos do Ceará é tanto o Fortaleza como depois a Chapecoense. Teoricamente, duas equipes que brigam ali com o próprio Ceará na parte de baixo da tabela. O que o Ceará precisa fazer de diferente para, claro, primeiro conseguir vencer o clássico, mas também jogando contra a Chapecoense em casa? Nós estamos nos preparando, né, em cima da equipe do Fortaleza, né? Obviamente, eles também estão se preparando em cima da nossa equipe. O professor Anderson tem estudado a equipe adversária, tem nos passado algumas situações importantes que a gente pode explorar no clássico. Estamos nos preparando muito forte fisicamente, psicologicamente também, que vai fazer toda a diferença, né, nessa partida. Temos esses dois próximos jogos em casa, sabemos da importância, né, são 6 pontos, né, dentro de casa, que a gente tem a possibilidade de conquistar. Agora não vai ser fácil, né? Então a gente tem que trabalhar muito forte. Primeiro passa pelo clássico, né? O clássico pode dizer muita coisa para a segunda partida. Então a gente tem que pensar primeiro no clássico e depois pensar numa Chapecoense. Fabinho, boa tarde. Boa tarde. São muitas coincidências nas campanhas de Ceará e Fortaleza até o momento. Muitas mesmo. Vou nem falar aqui, senão vai passar a tarde toda. Eu queria que você falasse sobre esse equilíbrio que os dois times estão tendo até agora nas campanhas. Se isso vai estar representado dentro do campo, se você acha que vai ser um jogo muito equilibrado também. E você falou há pouco na primeira resposta sobre detalhe pode definir. Queria que você falasse mais sobre isso, sobre essa questão do detalhe definir um jogo e principalmente um clássico. Você não tenha dúvidas. São duas equipes que têm mostrado competência dentro de um campeonato muito difícil. A gente vê equipes com histórico maior na Série A que estão sofrendo para vencer, então é um campeonato que está sendo bastante equilibrado, é um campeonato muito difícil. Com relação aos detalhes, eu falo às vezes uma bola parada pode fazer a diferença, né? Às vezes nós jogadores ali dentro de campo, a gente tem 2 segundos
2 segundos, 3 segundos para você decidir se você chuta, se você toca, se você lança. O lançamento que você tem que dar um lançamento preciso, um passe preciso. Então são esses pequenos detalhes que podem fazer a diferença numa partida grande como essa, entendeu? Você tem que estar focado a cada minuto. Imagina eu não sei o número de torcedores que vão estar no estádio, eu sei que vai estar lotado, mas não sei o número preciso. Imagina, você está num estádio lotado, um clássico onde mexe para mim com o Brasil inteiro, principalmente aqui no Nordeste. Você tem que estar focado em todos os detalhes, então você tem que estar muito atento. Não é fácil você ali dentro, né, assumir essa responsabilidade. É onde eu falo que a gente tem que estar focado nos detalhes, porque não tenha dúvidas, ele pode fazer a diferença pelo equilíbrio que as duas equipes vêm demonstrando. Tanto o Rogério Ceni quanto o professor Anderson são treinadores, né, bem capacitados, têm mostrado isso ao longo do campeonato, como eu falei, um campeonato difícil. Então, uma equipe estudando a outra. Então, por isso que eu creio que o detalhe vai fazer a diferença. E espero que esse detalhe possa fazer a diferença ao nosso favor. Fabinho, boa tarde. Boa tarde. Entendendo essa grandiosidade do Clássico Rei, né, como você mesmo já falou algumas vezes, e também a questão histórica, né, de, como o Danilo já lembrou, 26 anos depois, o Ceará e Fortaleza voltam a se encontrar numa Série A, com talvez o melhor momento estrutural das duas equipes, esse equilíbrio que também o Trovão falou. Mas a nível de competição, são 3 pontos. São 3 pontos contra o Fortaleza, foram 3 pontos contra o Inter fora, são 3 pontos contra a Chapecoense, é um jogo de 3 pontos para a equipe do Ceará. Como controlar esse pensamento estratégico? É óbvio que o Ceará pensa em vencer o jogo, mas como controlar esse pensamento estratégico a longo prazo em relação à competição em si? Pensando no jogo importante contra o Fortaleza, mas vencer não significa que vai atingir os objetivos e perder não significa que está tudo errado. Como controlar esses dois extremos aí? Você tocou num ponto importante do campeonato. O campeonato brasileiro é um campeonato de resistência. Pode ver, o Palmeiras, algumas rodadas atrás, estava bem folgado. Agora, outras equipes já encostaram neles. Então, assim, em 2016 pelo Inter, até a 9ª rodada, 10ª rodada, a gente estava no G4. Até a 9ª nós éramos o primeiro colocado. E o campeonato acabou, a gente acabou na zona do rebaixamento com diferença de 3 pontos. Quem diria que em 2016 o Internacional ia disputar uma Série B? Pô, até a 9ª colocação você é o primeiro. 11ª, segunda, você está ali no G4 e de repente o campeonato acaba, o Inter está brigando, né, para não ser rebaixado. Então, por isso que eu falo que é um campeonato de resistência. É um ponto muito importante esse que você tocou. É um clássico, mas ao mesmo tempo vale 3 pontos. A gente sabe que um clássico ele mexe com a cidade, então é criada uma atmosfera em cima desse jogo. Mas é um jogo que vale os mesmos 3 pontos que vai valer contra a Chapecoense, contra o São Paulo, como você falou, contra o Inter. Então a gente tem que ter sabedoria, né, para não jogar tudo por água abaixo, entendeu? A gente está num campeonato de resistência, um campeonato que, cara, você tem que ter uma regularidade muito boa e às vezes é difícil acontecer, todas as equipes oscilam. Agora a gente tem que ter sabedoria para jogar esse clássico, mas imagina, você jogando um clássico, você tendo a possibilidade de ganhar um clássico e ainda somar os 3 pontos com uma equipe que está ali empatada com você no número de pontos. Então a gente sabe da importância dessa partida, então a gente está entrando em campo ciente disso tudo. Na importância dessa partida, que quero focar, se a gente olhar para o fato histórico, 4 jogos esse ano, clássicos, né? 2 vitórias do Fortaleza, 2 empates. O Ceará ainda não ganhou. Do ponto de vista histórico, né, pode passar para a história, e essa é a penúltima oportunidade na temporada que o Ceará vai ter de vencer um Clássico Rei. E se isso não acontecer, que em 2019, por exemplo, o Ceará não ganhou o Clássico Rei. Para o torcedor, é importantíssimo ganhar o Clássico Rei, você sabe disso, a gente entende isso, e isso é para qualquer torcedor. Para vocês, existe essa importância também, acima dos 3 pontos, acima de tabela de campeonato brasileiro, acima de objetivos dentro da competição, ou ao lado disso está também essa questão de vencer um Clássico Rei, ou isso não entra, não deve entrar na cabeça do grupo? Uma coisa que a gente tem que saber separar
é que hoje a gente está disputando um campeonato brasileiro. Eles tiveram êxito no primeiro semestre, agora é um outro momento. Então, não tenha dúvidas que para a gente é de extrema importância, como é para o torcedor também. Não tenha dúvidas que a gente entra num jogo como esse e o único resultado que nos interessa é a vitória. Até pelo fato deles terem tido êxitos nas partidas anteriores, a gente quer ter êxito agora também, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Imagina a gente conseguindo uma vitória no Clássico, né? E temos uma equipe também que está ali brigando ali, né, com a mesma pontuação com a nossa, ou perto, né, na próxima semana dentro de casa. Entendeu? Imagina como a nossa confiança ela não vai lá em cima, vai aumentar. Então, para nós é tudo também vencer um clássico. Não tenha dúvidas que, além de dar alegria para o torcedor, que isso é normal, automático, a gente também sente, né? E a gente quer, sem dúvidas nenhuma, vencer esse clássico. Alô, alô. Fabinho, como fazer para vencer? Claro que não tem uma receita básica, é só fazer isso aqui e a gente vai lá vencer, mas do que você pode contar para a gente, qual é o papo que está tendo entre vocês? Existe A ou B do elenco tricolor que merecem atenção maior? Esse tipo de assunto acontece? Como fazer? Como costurar essa vitória? Olha, algumas coisas são óbvias. A equipe do Fortaleza é uma equipe que joga em transição, né? Ela consegue se defender bem e sai em transição pelo fato de ter meias atacantes muito rápidos, né? Então a gente tem que ficar ligado com isso. Não tem aquele jogador assim que você fala, a gente tem que ficar preocupado. É claro que tem jogadores que estão vivendo um bom momento, né, na equipe do Fortaleza, mas a gente tem que estar preocupado com o geral, porque eu vejo que eles jogam muito coletivamente, eles se fecham bem, eles saem em transição muito rápida. Então a gente tem que ter sabedoria para interceptar essas transições, né? Você saber parar a jogada no local certo do campo. E outras coisas que a gente vem estudando durante a semana, é claro que eu não posso expor aqui, mas o professor Anderson tem passado muita coisa interessante além dessas que eu estou citando. Essa que eu estou citando são algumas, mas tem mais fatores, tem mais pontos que a gente pode explorar para que a gente fique mais perto da vitória. Ô, Fabinho, você falou agora há pouco da organização tática do Fortaleza, né? Se defende muito bem, tem uma transição muito rápida e tal. E eu te pergunto, para um jogo como esse, para a importância que é esse clássico, é interessante ter ali como parceiro de contenção aquele cara mais pegador, aquele mais... O William Oliveira, por exemplo, né? Que é aquele primeiro homem de contenção e tal, muito, muito nato. Ou mais aquele... sabe cadenciar mais a jogada, aquele que sabe preencher mais, como é que tu vê para tentar anular essa transição do Fortaleza? Amanhã é o professor Anderson aqui, se pergunta para ele. Cara, eu acho que todo o nosso time ele é bem preparado para esse tipo de situação. O grupo é formado em cima de situações como essa, né? Quando foram escolher jogadores para estar disputando esse campeonato brasileiro, a gente já sabia que em um momento do campeonato a gente ia disputar uma partida como essa, um clássico. Então, eu não tenho dúvidas que quem começar jogando, quem entrar, ele ainda não definiu a equipe. Então, quem começar, quem entrar, ou quem tiver a oportunidade de começar, aqueles que não estão tendo, vão dar conta do recado, cara. Eu não posso, assim, afirmar para você o tipo de jogador que eu quero que esteja jogando do meu lado, porque nem eu sei se eu vou jogar ainda, entendeu? Ele não passou a escalação ainda. Pode ser que tenha algumas mudanças que são naturais, mas eu tenho certeza que a equipe que o professor Anderson escolher, os jogadores começarem o jogo, vão estar totalmente preparados, né, para enfrentar esse jogo. Fabinho, você disse que não sabe se vai estar, mas dificilmente você não estará entre os 11, porque você é um dos jogadores mais regulares e com regularidade não no sentido assim de mediocridade ali no meio, mas de alto nível, né, de partidas com boa capacidade técnica, né? Então você se destaca e tem sido um dos nomes mais elogiados pelo torcedor. E é o mesmo torcedor que vai estar no Castelão, vai estar na arena lá. E eu queria que você falasse para o torcedor do Ceará que está empolgado, né, com esse clássico, que será a maioria,
devido à carga de ingressos ser maior. O que você falaria para motivar o torcedor a participar, a estar junto com o jogador e se realmente esse apoio faz diferença? Obrigado. Eu fico feliz de estar conseguindo dar uma resposta, como eu falei, porque não é fácil assim você ter uma sequência e uma regularidade. Eu sou ciente também que eu não vou conseguir render a mesma coisa em todos os jogos. Estou bem preparado para isso. Enfim, o torcedor ele tem uma importância muito grande, cara. Eu aprendi a respeitar o torcedor do Ceará desde o momento que eu cheguei aqui o ano passado, porque quando o clube mais precisou, eles abraçaram, entendeu? Então, tem todo o nosso respeito, tem todo o nosso carinho. Como a pergunta ela está sendo individualizada, eu vou responder assim por mim. E é claro que todo jogador ele pensa dessa maneira. Mas não tem como você entrar em campo, e isso eu estou falando em jogos normais, agora você imagina num clássico. Entrar em campo e não pensar no torcedor. Pô, tem gente ali que se sacrifica realmente para estar no estádio porque gosta, né? Eu não consigo explicar aqui com palavras a paixão de um torcedor pelo Ceará. É muito grande, cara. Eu às vezes vejo algumas reportagens, às vezes no YouTube a gente vê um pouquinho da história, algumas pessoas que fazem algumas loucuras para acompanhar o Ceará. E quando eu vejo isso, a gente vê e é bacana, a gente vê na arquibancada, eu vejo através de fotos, torcedor com o rosto pintado, criança, a gente vê que mexe com a emoção do torcedor, que às vezes tem torcedor que está ali orando, tem torcedor que está chorando, tem torcedor que está sorrindo, gritando, enfim, é uma emoção muito grande, cara, e não tem como entrar ali dentro e nem se entregar pelo torcedor. Eu não estou falando aqui de tecnicamente, porque todo jogador de futebol ele tem os seus bons momentos tecnicamente. Tem jogador que às vezes tem jogada que você vai fazer que sem querer você consegue passar a bola embaixo da perna, dar uma caneta no adversário. Tem momentos que isso acontece. Mas uma coisa que eu não abro mão na minha vida, enquanto eu estiver jogando futebol, é a vontade, cara. Quando você entra ali dentro, você não pode deixar de se entregar. É claro que cada um dentro da sua função, cada um dentro da sua capacidade técnica, mas, cara, comprometimento e vontade para mim é tudo. Então, o que o torcedor pode esperar, né, da gente, e como a pergunta foi individualizada de mim, é entrega, cara, é comprometimento. Clássico, nem sempre você ganha ou joga com a técnica, mas com o coração. Pode ter certeza que eu vou jogar muito mais com o coração do que a técnica lá dentro no sábado. Fabinho, aqui, ó, tudo bem? Boa tarde. Beleza. Você tá com moral, né? O Diogo Silva vem assistir tua coletiva. Deixa eu te falar, já pediram a camisa. Já pediram, já? Já, mas você merece. Obrigado, viu? Tô aguardando aí. Fabinho, é uma semana diferente para o jogador, poxa, você é um cara experiente, já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, vai jogar um clássico rei, um clássico que vai ser pela primeira divisão do futebol brasileiro, né? Todos os holofotes em cima desse jogo. Você falou ainda há pouco, que moral vai ter se vencer para pegar o próximo adversário, né? É uma semana diferente, o jogador se alimenta diferente, o jogador, por exemplo, mais uma vez uma pergunta individual para você. Você prefere escutar mais do que falar mais, ou fala mais? Escuta? Como é a semana do Fabinho por um clássico tão importante como esse? É uma partida que requer algo muito diferente, que é como se fosse final de um campeonato, né? É o que representa, para mim, é o que representa, acho que para grande parte dos torcedores. A preparação, eu tenho me preparado todos os jogos, né? De uma maneira diferente. E o que você tem que fazer, cara? Você tem que começar a focar nos seus pontos fortes, né? Você tem que estudar como você pode neutralizar o seu adversário. E como você falou, cara, falar menos e ouvir mais. Essa semana, o que eu mais tenho feito é isso. Falar menos e fazer mais. É o que tem que ser feito, é o que tem que acontecer. Então, você tocou num ponto muito importante que eu estou aprendendo isso no dia a dia, aprendendo isso ao longo da temporada, aprendendo isso com cada treinador que eu tenho trabalhado, com pessoas ao meu lado,
que às vezes tem um momento na vida que você tem que ouvir mais e falar menos. Então é o que eu tenho procurado fazer muito essa semana, ficar quietinho na minha, ouvindo e procurar executar as coisas boas que eu tenho ouvido. Ô, Fabinho, uma característica marcante desse time do Fortaleza é a presença do Felipe Alves praticamente como volante do time. Não é o único goleiro a jogar com os pés, mas dessa forma está chamando a atenção. Isso também passa por vocês? Se demole, chuta do meio de campo mesmo, tenta encobrir o cara. Tá em pauta esse assunto? A gente tem que ali no momento do jogo usar as armas que a gente pode para surpreender. Essa aí também é claro que se eu tiver na possibilidade de chutar em gol, se ele tiver adiantado de você puder surpreendê-lo, não tenha dúvidas que a gente vai fazer. Ele tem essa qualidade, né, essa habilidade de jogar com os pés. É um pouco arriscado também, em alguns momentos a gente tem visto isso. Então, se ele der bobeira, eu não tenho dúvidas que os nossos jogadores vão procurar surpreendê-lo, adiantado ou não adiantado, vão procurar surpreendê-lo sim. Valeu. Rapaz, hoje foi só pergunta difícil, cara. Teve só que o Fernando estava aqui. É verdade. Bro, erro, bro. Essa porra aqui,